Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para declarar que nós somos deles, nós somos dependentes totalmente dele, amém? Eu convido a igreja para estar se colocando de pé para a gente fazer oração e dar início à reunião de hoje. Aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor também esteja falando no coração de vocês. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais acerca do Teu reino. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha nos abrir o entendimento, nos dando discernimento de toda a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor venha tirar toda a dúvida do nosso coração, tudo aquilo que tenha tentando tirar a atenção, Senhor Deus. Que o Senhor venha agora, Pai, abrir o nosso coração, para que possamos não somente ouvir, Pai, mas refletir e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Que sejamos, Senhor Deus, instrumentos das Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. A equipe de louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Eu agradeço
mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui falando acerca do Teu reino. O tema dessa noite, irmão, me fez refletir bastante, muito, na minha caminhada cristã, desde a minha conversão até hoje. E eu queria convidar os irmãos a refletir na sua caminhada, desde quando o Senhor te chamou, desde quando o Senhor despertou o seu coração, o seu olhar para a cruz. Como é que você tem caminhado? Como é que você tem visto a sua vida cristã? Você já parou para refletir nisso? Como é o seu comportamento? O que evidencia que você é cristão? O que comprova isso? Qual é a confirmação que você tem na sua vida para levantar a mão, para estar na igreja e dizer: eu sou de Cristo? Vocês já pararam para refletir? Eu estava nesse momento refletindo e, irmãos, eu confesso para vocês, me deu uma tristeza tão grande, uma angústia no coração, porque de acordo com as cartas de Paulo, eu vou fazer uma pequena e breve reflexão na segunda carta de Coríntios, mas de acordo com as cartas paulinas e as demais cartas dos apóstolos, nós estamos muito além do padrão cristão. Para pensar. O que é ser cristão? O que é buscar a santidade, que é o tema dessa noite? A palavra santo, santidade, ela é estar separado das coisas do mundo, estar separado da vida mundana, de tudo aquilo que o homem quer, dos prazeres, das suas vontades. Nós de fato somos separados da nossa vontade. Nós temos aberto mão de tudo aquilo que nós queremos fazer. E eu estava pensando na vida do apóstolo Paulo. Ele era fariseu, homem conhecido, respeitado. A gente sempre traz o exemplo de Paulo porque é um nome muito forte na Bíblia, do qual nós nos espelhamos bastante. Ele tinha autoridade, ele era conhecedor da lei, estudava com os maiores, era respeitado. Mas observe uma coisa, meu irmão. Não importa o conhecimento que Paulo tinha antes da conversão. Naquele momento, lá no caminho de Damasco, houve uma mudança drástica na vida de Paulo. Ele deixou de ser aquele homem religioso e passou a olhar para si como se fosse um Zé Ninguém, uma pessoa que não merecia o amor de Deus, uma pessoa que não merecia o perdão de Deus. Afinal, ele compreendeu que todos pecaram, ninguém merecia a salvação, todos estavam perdidos, não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Então, eu convido os irmãos para estar abrindo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, para a gente refletir, já com isso em nossa mente. Interessante, irmãos, eu trouxe alguns dados para que a gente pudesse enriquecer mais essa análise. Atualmente, o Brasil é o segundo país que tem mais cristão no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. O Brasil hoje tem 185 milhões de cristãos, enquanto os Estados Unidos tem 253 mil. Mas, se nós olharmos o cenário em que nós vivemos, parece que tem alguma coisa errada. No ano de 2022 para 2023, houve 41 mil assassinatos no Brasil, fora outras coisas. Mas num país que é considerado um país cristão como o Brasil, será que as pessoas de fato entenderam o que é ser cristão? É algo que nós devemos nos preocupar.
Lá em lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, ele vai dizer assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Amém? O que Paulo está trazendo para a igreja? Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, uma igreja que estava enfrentando grandes problemas, falsos ensinos, falsos evangelhos. É uma igreja que sofria um bombardeio de evangelhos. E interessante, irmãos, que quando eu estava avaliando essa passagem, parece que Paulo é nosso contemporâneo. Ele escreve para a igreja, e essa palavra é tão atual que ela descreve justamente a nossa igreja hoje, a igreja de Cristo. Falsos mestres, falsas doutrinas, pessoas vivendo na contramão da verdade, brigas, sexualidade, enfim, todo tipo de coisa errada. E olha que Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve para essa igreja que ele acreditava que já tinha entendido, já estava andando, caminhando na fé. E aqui, a evidência de uma verdadeira santificação, conversão, é algo em que o cristão verdadeiro, ele tem que esboçar sem se esforçar. Porque de acordo com o texto, ele não é mais uma criatura carnal. Observe que lá em Romanos 8, no verso 8, vai dizer o seguinte: então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só o que diz Romanos 10. E se Cristo está em vós, o corpo está morto. Irmãos, se nós de fato entendemos que é ser cristão, nós não podemos mais dar vazão para a vontade da carne. Você lembra, antes da sua conversão, geralmente quando éramos mais novos, a gente não media esforços, por exemplo, para sair para o encontro, para namorar, para trabalhar. Não tinha dia, não tinha horário, chuva, nada nos parava. A gente empenhava toda a nossa força e energia naquilo que a gente queria. Era maravilhoso. Mas a palavra diz que se nós morremos com Cristo, nós não estamos mais na carne. Pastor, por que você está fazendo isso? Porque as pessoas hoje, de um modo geral, elas não se esforçam para viver uma vida cristã como deveria viver. Elas não têm uma rotina de estudo cristão. Ela não tem uma rotina de oração. Ela não tem uma rotina de consagração. Ir para a igreja hoje é para ocupar o domingo da semana. Falar com Deus é quando estamos passando por dificuldade ou sofrimento. Esse é o cenário da igreja cristã dos nossos dias. E eu vou mais longe, irmãos. Essas são as pessoas que se dizem cristãs. Mas tem aquelas que elas não se dizem, elas afirmam que são cristãs. Elas afirmam serem mestres, serem pastores, serem bispos, serem apóstolos. Elas estão construindo castelos, impérios, não para Deus, não para alcançar o reino, mas para alcançar a aparição pública, para alcançar as coisas deste mundo.
O que nós temos visto em nossos dias, irmãos, são igrejas, empresas ricas, riquíssimas, detentoras de rádio, televisões. Mas no início, as pessoas buscavam a Deus e falavam: Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso para o Senhor. Eu quero uma televisão, uma rádio, para evangelizar o mundo, para alcançar as nações. Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou levar minha família para a igreja. Eu vou atrás do irmãozinho que não tem carro. Mas a partir do momento em que as pessoas vão alcançando essas coisas, o seu foco vai mudando. E nós temos que parar e refletir, irmãos, se realmente nós nascemos de novo. Se realmente nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque a palavra diz que as coisas velhas ficaram para trás. Nós vivemos agora em novidade de vida. O que é novidade de vida? É viver no Espírito. É viver para as coisas de Deus. Tudo que você for fazer na sua vida tem um cunho espiritual. Não importa em qual área da sua vida. Se você é jovem e está querendo um namoro, que ele seja voltado para Cristo, conforme a Escritura nos orienta. Se você é um empresário, se você é funcionário público, tudo que você fizer no seu trabalho tem que ter um aval cristão. Tem que ter um princípio bíblico naquele lugar. Importa sim o meio pelo qual você consegue as coisas, se de fato você é uma nova criatura. Importa. A palavra vai dizer que importa agradar a Deus, não aos homens. Aqueles, irmão, que são de fato nascidos de novo, que têm uma vida santificada pelo sangue de Jesus, elas não vivem mais para as coisas deste mundo, embora estejam nesse mundo. Nós estamos de passagem, meus irmãos. Ninguém sabe de nós se viveremos até amanhã, ou quantos dias mais temos aqui nessa terra. Mas nós sabemos de uma coisa, que o cristão verdadeiro, ele está aqui num processo de santificação, de crescimento diário, busca diária. É isso que Cristo espera de mim e de você. É para isso que nós estamos neste mundo. Para nos santificarmos e sermos luz, sal da terra. Mostrarmos para as pessoas que estão ao nosso redor, que nos conhecem como cristãos, que de fato somos cristãos. Hoje, para se entrar numa igreja evangélica, meu irmão, aquela pessoa que detém um pouco de conhecimento, ela não fica 10 minutos. Ela não consegue. Porque eles falam de tudo ali, menos de Cristo. Eles falam de prosperidade. Eles falam de cura, eles falam de libertação, que o demônio está te atrapalhando, que o demônio é isso, que o demônio é aquilo, que se você der isso, você vai receber aquilo. Se você está passando por dificuldade, por sofrimento, é porque tem um demônio na sua vida. Então Paulo era um endemoniado? Pedro era um endemoniado? Os apóstolos todos estavam em processo de demônio, porque o que eles mais faziam era sofrer nessa vida. Mas a palavra vai dizer para mim e para você, que o sofrimento na vida dos cristãos é a escola do Senhor. Para que possamos tirar essas amarras, para que nós nos apeguemos dessas coisas, para entendermos que nós não somos autossuficientes. Não importa a fortuna que você tenha, ou que você possa alcançar, meu irmão. Num estalar de dedos, você vai. E fica tudo aqui. Não foi diferente na vida de nenhum dos reis, que nós já estudamos aqui, que a Bíblia relata. Não foi diferente do homem mais sábio do mundo. Não é diferente na nossa vida. Nós temos que deixar um legado para as nossas futuras gerações. Que ainda existe um remanescente do Senhor. Nós temos que buscar andar em santidade, separados das coisas do mundo, embora estejamos no mundo. É isso que a palavra traz para mim e para você. Olha o que diz. Lá em 1 Coríntios, nós limos 5,17, lá no verso 1 vai dizer: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por homens, mas por Deus.
Aqui Paulo está trazendo uma analogia para que possamos entender. Esta casa terrestre é nosso corpo físico. Ainda que ela venha se desfazer, seja por doença, seja por morte, não importa. Ainda que ela se desgaste neste mundo, o Senhor preparou um edifício, um corpo espiritual ressurreto para mim e para você. E é isso que almejamos, é isso que temos que ter em mente. E no verso 6, vai dizer assim: por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. E isso não é fácil, irmão. Isso não é fácil, sabe por quê? Porque embora a nossa mente, o nosso ser espiritual queira adorar a Deus, o nosso corpo não quer. Ele quer gozar dos prazeres das coisas daqui. Então nós vivemos uma constante luta em nosso coração, em nosso ser, e na nossa essência. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Antes da conversão, irmão, você não tinha força para resistir. Mas hoje você tem. Se de fato somos cristãos verdadeiros, não é o pecado que vai nos derrubar. Não é a vontade de pecar que vai nos derrubar. Não é os prazeres das coisas deste mundo que vai nos deter. Nossos olhos têm que estar sempre no porvir. Sempre. Independente, irmão, das circunstâncias. Independente da sua posição hoje. Se de fato nós morremos com Ele. Porque a Bíblia diz que Ele morreu em nosso lugar. E por isso nós somos mortos. Se de fato isso vale na minha vida e na sua vida. Então, nós temos que ter a certeza de que estamos mortos. Nós não temos mais que fazer a vontade da carne. Mas reinaremos com Ele. Nós vivemos em novidade de vida. Nós vivemos uma vida espiritual, embora estejamos num corpo físico. E Paulo sofre muito, porque ele tenta explicar isso para a igreja, e não diferente de nós, as igrejas do passado tinham dificuldade de viver isso, irmãos. E não é fácil. E aonde é que eu encontro força, então, para poder superar essa luta entre a carne e o Espírito? É somente através de Deus, através do poder do Espírito Santo. Nós temos que buscá-lo, nós temos que meditar na sua palavra. Nós temos que orar mais, buscar mais, nos prostrarmos diante dele, pedir: Senhor, me dê força. Irmãos, Paulo, depois da conversão, eles ficou afastado 14 anos, aprendendo do próprio Deus. Aprendendo o quê? Como deixar de ser homem, humano, e passando a ser espírito. Porque ele precisava viver uma vida espiritual, porque ele foi levantado como apóstolo para que a palavra chegasse até a mim, até você. E tantas outras gerações que foram antes de nós e serão depois. O Senhor levantou homens, apóstolos, pilares da igreja, entregou no seu coração, depositou ali, plantou ali uma verdade absoluta e soberana. E durante séculos, milênios de anos, essa verdade nos alcançou. Até atingir o número de chamados, de pessoas que o Senhor assim determinou. Na nossa geração, nós temos que ficar de pé, assim como Paulo, nos separarmos, buscarmos entender, compreender a verdade e viver com ela, viver para ela. Ela é nosso alimento. E quando eu falo a palavra, meu irmão, não estou falando ler a Bíblia, somente não é isso. É viver a Bíblia. É ser a Bíblia. Numa discussão de trânsito, numa discussão de um casamento, numa discussão familiar. Em que momento você, cristão, tem razão? Em nenhum momento. Não queira ganhar discussões. Em qualquer área, irmão, não queira. Morto não discute. Morto não tem razão. Nós estamos vivendo em novidade de vida, ou não? Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, o homem
espiritual estava angustiado, porque ele queria fazer as coisas de Deus, mas não tinha força. Mas as coisas que ele lutava para não fazer, ele fazia. Assim é eu e você, meu irmão. Mas nós temos que ter fé de que o Espírito que nos chamou é o mesmo que nos fortalece. O Espírito Santo que nos selou, que nos chamou para vivermos uma vida diferente, separada, santas. Nós temos força para isso. Porque é Ele que vive por nós. Nós não escolhemos isso, irmãos. Nós não escolhemos Jesus. Nós não escolhemos o caminho da salvação. Nós não temos capacidade alguma para fazer isso. Ele nos chamou. E a Bíblia diz que aquele que chama, Ele capacita. E isso é um paradoxo. E isso é um problema, irmão. Sabe por quê? Porque com essa mensagem no meu coração, com essa mensagem no nosso coração, nós nos acomodamos. Eu não preciso fazer mais nada, porque a salvação não depende de mim. Tudo é dele. Não, irmão. Nem tudo é dele. Há uma responsabilidade que nos cabe. É viver o que a Bíblia ensina. É viver no padrão de Deus. É viver em novidade de dia, no crescimento, dia após dia, para que possamos alcançar o padrão do céu. Nós temos que alcançar o padrão do céu. É para isso que nós estamos aqui neste mundo. Irmãos, se de fato nós compreendemos que somos novas criaturas, que nós morremos na cruz com Jesus, nós temos que pegar a nossa cruz e carregar. Aquele sofrimento que eu e você não compreendemos, aquela dificuldade que eu e você não compreendemos. O Senhor, Ele permite na minha e na sua vida, porque há algo que precisa ser trabalhado. Interessante que, quando eu estava preparando essa reflexão, eu comecei a analisar a quantidade de evangelhos que tem no Brasil, no mundo. No mundo tem 2,6 bilhões, irmãos, de evangelhos. E o mundo está uma catástrofe. O tanto de violência, de morte no Rio Grande do Sul, o povo morrendo, afogado e os outros roubando. Isso é o coração do homem sem Deus. Nós temos que buscar fazer a diferença, irmãos. 12 homens fez a diferença naquela geração. E é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. Só que nós temos que tomar posse dessa bênção. Os problemas, eles vêm diariamente, para mim e para você. Seja do jovem ao mais idoso, ao mais velho. Todos os dias nós temos que tomar decisões. E o Espírito Santo da vida, ser de santos, ser de separados. Então, irmãos, eu queria encerrar essa breve reflexão, lendo aqui para os irmãos, em Romanos 12, 2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Então, irmãos, nós temos que transformar um pensamento diferente do que nós tínhamos como homens, quando não entendíamos a palavra de Deus, quando não entendíamos que vivemos agora no Espírito, quando não entendíamos que não temos mais razão, quando não entendíamos que nós somos servos, não somos senhores. Nós somos servos. Nós somos membros da igreja do Senhor. Jesus Cristo. A Ele foi dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. E a esse Senhor, é a este que nós devemos nos prostrar. E santificar o Teu nome em nossas vidas. Buscando a Deus com consciência. Vivendo com consciência. Com sabedoria, para não envergonhar o Evangelho. Ou melhor, a nossa vida cristã. Porque o Evangelho ninguém envergonha. Amém, igreja? Eu convido a equipe de louvor para estar adorando o Senhor. Logo em seguida o irmão Frank para estar orando pelo preletor dessa noite.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Ele foi onde ninguém pisou, curou que o mundo esqueceu, chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu, entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte, antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina angular, único e verdadeiro, último e primeiro, pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado, o rei despiu-se da glória do corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural, seus olhos têm fogo, consomem o mal, em sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar o selo. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Absoluto, exaltado, ele é Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel, em seu DNA tem os mistérios de Deus, extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável, desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar o selo. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar o selo. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Agradecemos a oportunidade. Graça e paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor da noite. Amém. Amém, glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ouvir a Tua palavra, Deus. Nós te pedimos que o Senhor venha a capacitar cada dia mais
a vida dos pastores desse ministério, especialmente neste momento em que o pastor Rafael vai ministrar a tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor capacite-o, que ele venha trazer os ensinamentos que vêm através da tua palavra, Deus. Palavra essa que transforma a nossa mente, palavra essa, Deus, que norteia os nossos passos segundo a tua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, aviva em nós o desejo de estudar a tua palavra, de buscar o conhecimento através da tua palavra, o evangelho verdadeiro, o evangelho da verdade, que salva, liberta. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha capacitar cada um aqui, ó Deus, dando entendimento que vem do alto. E assim, ó Deus, que o teu nome seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Para mim é sempre um prazer grandioso estar junto com os irmãos, mais uma vez, glorificando, exaltando o nome dEle, através da palavra, através dos louvores, cultuando ao Senhor. E desde já, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão presentes conosco, aos que estão também nos acompanhando pelas redes sociais. Vamos ouvir mais a palavra do Senhor. Amém? Sem demora, então, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Daremos continuidade aos nossos estudos, às nossas pregações expositivas. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos aí no capítulo 3. Correto, irmãos? Capítulo 3. Estaremos dando continuidade aí dos versículos 12 aos versículos 17. Ao versículo 17. Colossenses capítulo 3, versos 12 ao 17. A versão que nós geralmente utilizamos é a versão King James 1611, que é uma versão mais tradicional, mas vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente, amém? E hoje, como sempre, daremos continuidade, Estamos em um contexto e nós vamos recapitular esse contexto. Primeiramente leremos o texto e depois recapitularemos o contexto e daremos seguimento, amém? Colossenses 3, do 12 ao 17. A minha versão diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas essas coisas, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Amém, irmãos? Até o versículo 17, falaremos hoje. Irmãos, eu sendo bem sincero, nós geralmente trazemos um tema para as exposições, e hoje o tema é são as evidências de uma verdadeira santificação. E ele parece similar ao tema anterior, ao qual nós falamos no capítulo 3,
se os irmãos bem se lembrar, na última pregação de Colossenses, nós vimos as evidências de uma verdadeira conversão. Esse foi o tema da última pregação em Colossenses. As evidências de uma verdadeira conversão. E, dando sequência ao capítulo 3, veremos hoje as evidências de uma verdadeira santificação. Por quê, pastor? Porque é uma sequência, de fato. É uma consequência, é um fruto. A santificação, ela é o fruto da verdadeira conversão. E é por isso que hoje temos esse tema, e eu sendo sincero, como eu disse, poderíamos finalizar com a exposição do pastor Júnior, porque ele falou muito fielmente e profundamente sobre santificação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, quando diz: se algum homem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é, de fato, a evidência da verdadeira conversão e a verdadeira santificação. Poderíamos finalizar aí. Mas o texto do capítulo 3, ele traz algumas peculiaridades que é importante que nós aprofundemos nela. Como assim, pastor? Nós vimos na semana anterior, que nós pregamos, Colossenses, não semana passada, mas na última pregação de Colossenses, que as evidências de uma verdadeira conversão, ela se inicia de Deus e depois chega no homem. Como assim, pastor? Nós vimos que a salvação, ela é total, perfeita e completa em Deus e em Jesus. Que o homem, ele é um ser agraciado pela escolha de um Deus perfeito. O nosso Deus olhou e viu uma infinidade de seres humanos indo rumo ao inferno. E ele decidiu nos agraciar com o privilégio de estarmos com ele na glória. E vimos que essa salvação, ela tem consequências, que é o quê? Nós vimos que Cristo morreu para satisfazer a ira de Deus que estava na humanidade, sem a qual nenhum de nós teríamos a capacidade de se salvar. Por isso que Cristo veio, porque eu e você, e nenhum dos pais da igreja, ou profetas, ou anciãos, ou patriarcas, conseguiria se salvar, porque nenhum é santo, perfeito, senão Cristo. E Cristo, vendo a necessidade na eternidade, juntamente com o Pai e o Espírito, fizeram um plano. E esse plano era justamente esse: incluir a vinda do Filho, que se entregou a si, para satisfazer a ira de Deus. Porque nós sabemos que o pecado, ele vai de frente à santidade de Deus. É de fato, o pecado é tão terrível, porque ele fere a santidade, no que diz respeito à transgressão, à obediência. O pecado, ele é contaminador, ele é totalmente separador da santidade de Deus. Logo, necessitou de Cristo morrer, ressuscitar, e nós vimos tudo isso na pregação anterior. Que as evidências da verdadeira conversão é a morte de Cristo valer para mim e para você. Em que sentido? Morrermos para o mundo com Cristo. Morrermos para o pecado com Cristo. Crendo que a ressurreição de Cristo é uma evidência da minha e da sua, que virá também. Logo, a pregação passada, nós vimos que o texto sempre falava: se despoje, se dispa do velho homem, da velha natureza. Tire, jogue fora os mantos antigos, a natureza pecaminosa, o que você fazia anteriormente. Mas nós vimos que nada disso é pela bondade, ou pela capacidade, ou pelo conhecimento, ou pela intelectualidade, ou pelo fazer o bem do ser humano. Tudo vem de Deus. Nós vimos isso. Tudo vem de Deus. Logo, se Deus anteriormente nos amou, Ele nos chama. E quando Ele nos chama, isso gera um efeito. Qual é o efeito, pastor? A regeneração, a conversão,
a capacitação de que pelo Espírito que habita em nós, nós conheçamos a Deus, nós somos capazes de resistir ao mal e de glorificar a Deus em nossas vidas. E isto traz um fruto que nós estudaremos nessa noite, que é a santificação. Então hoje, do capítulo 3, versículos 12 ao 17, Paulo traz uma espécie de antídoto daquilo que ele falou nos versículos anteriores, que são a natureza pecaminosa. Ele falou da maldade, da concupiscência, do pecado, do coração enganoso. Ele falou de tudo isso, da maledicência, da língua. Ele falou de tudo na última pregação e mandou nós nos despirmos. Agora ele inicia o versículo 12 dizendo que nós devemos nos revestir de outra coisa. Porque se nós nascemos de novo, se nós somos verdadeiramente convertidos, se existe evidência de uma verdadeira conversão, existe um fruto. Que fruto é este, pastor? Nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo. Foi o que o pastor Júnior trouxe agora há pouco. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. E as evidências de uma verdadeira santificação iniciam-se assim. Veja, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não tem problema nenhum, né, irmãos, de falar da eleição de Deus, né? Eu não vejo Paulo com problema. Hoje é interessante que nas igrejas as pessoas têm medo de falar que Deus escolheu pessoas para si. É como se fosse uma maldade, uma transgressão de Deus, como se Deus fosse injusto, porque Ele escolheu pessoas para si. Paulo não tem problema nenhum em falar nisso, inclusive não só Paulo, como Pedro e todos, a palavra de Deus fala da eleição. Então veja, as evidências da santificação começam com o versículo 12 dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Logo, existe, irmãos, uma ordem. Uma ordem. Eu não me santifico para ter a Deus. Eu não me santifico para conseguir as graças de Deus. Eu não me santifico para ser salvo pelo nosso Deus. Eu me santifico porque eu fui eleito previamente por Deus. Olha aí, irmãos, lê aí. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Logo, se você não foi eleito, se você não foi chamado, se você não foi regenerado, se você não nasceu de novo, se você não creu, se você não se arrependeu, você não se reveste de nada. É interessante que o pastor Júnior trouxe números aqui alarmantes, que o Brasil é o segundo maior país cristão do mundo, com uma população cristã de quase 190 milhões de pessoas. E ele trouxe outro número alarmante no final, de que o Rio Grande do Sul está em águas, morrendo pessoas, se afundando e as pessoas estão roubando. Que país cristão é este? Se nós temos um número populacional em torno de 240, 250 milhões de pessoas, mais da metade, e muito mais da metade, quase 70% das pessoas são cristãs. E ao invés de amar ao próximo e se lançar na miséria do outro, ele faz o quê? Rouba a miséria. Existe aqui um fator crucial para nós entendermos, de que nem todos que diz que são. Este é o fator crucial. Isso é o que tem acontecido desde Cristo. Desde Jesus, quando ele instaurou o reino de Deus, quando ele falou, olha, é chegado o reino. Muitas pessoas diziam que faziam parte do reino, mas de fato não eram do reino. E existem sim evidências de uma verdadeira pessoa do reino de Deus. Claro, não temos como olhar no coração, porque o coração só pertence, a visão do coração só pertence a Deus. Mas existem evidências. E a primeira evidência, irmãos, é de que a santificação começa em Deus. Reverti-vos, pois, como eleitos de Deus, irmãos. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele quem nos escolheu.
A eleição divina, irmãos, ela não se baseia no mérito humano, mas na graça. Isso nós conseguimos ver em toda a palavra. Inclusive, pastor, a gente não vê isso no Velho Testamento. Abra Deuteronômio. Veja lá. Deuteronômio, capítulo 7. A gente vai achar sobre a graça de Deus e a escolha soberana dele, sem méritos. Sem méritos. Deus não nos escolheu por causa de quem somos. Não. Ele nos escolheu apesar de quem somos. Ele olhou, como eu disse, em uma multidão e infinidade de pessoas que estavam indo para o inferno e falou assim, olha, todos, nenhum merece. Nenhum. Mas eu quero este e este. Porque assim, aprove ele, foi o coração dele quem quis. Em seu propósito soberano e eterno, ele fez um plano e esse plano só pertence a ele. Como diz o texto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Irmãos, ele não escolheu, como diz alguns, de um evangelho que tenta trazer o ser humano para o centro, de que ele viu que nós creríamos, ele previu que nós creríamos e nos escolheu, como se fosse uma previsão. Não, nosso Deus ele não preveu, ele escolheu antes da fundação do mundo, porque ele é o Senhor, né? Ele não previu que creríamos para nos escolher. Nós cremos porque Ele nos escolheu. Se eu e você crê em Deus, é porque antes Ele nos amou. Como diz o texto lá em Romanos, capítulo 8, verso 29, e segue, né, naquele cordão de ouro, né, naquela verdadeira força da salvação, onde nos mostra onde começa e termina a salvação, diz que aquele que nos amou anteriormente, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então ele antes escolhe e ama, lança o seu amor. Depois ele nos predestina, ele nos dá um destino anterior. Antes da fundação do mundo, irmãos, isso é antes da fundação. Para sermos conforme o que? Olha aí, a imagem do seu Filho. Existe um fruto da predestinação, é o que? Ser conforme a imagem do seu Filho. E o texto continua dizendo que assim ele nos chama. Versículo 30. Ele nos chama, é aquele chamado eficaz. Interessante, irmãos, eu estava ouvindo uma pregação essa semana de um pastor batista, bastante famoso, né? O nome dele é Marcos Granconato. E ele estava falando uma pregação a respeito do chamado eficaz de Deus, mostrando a diferença da minha pregação e da sua para a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos pregando a palavra de Deus e nós tentamos colocar ênfase, eloquência, trazer modos e trejeitos para alcançar as pessoas. Mas veja, nós alcançamos o ouvido. Ele diz isso na pregação dele. Entre o coração e o ouvido, existe uma distância infinita. Essas são as palavras do pastor Marcos Granconato. E eu parei o vídeo e fui meditar. Eu falei, meu Deus, é uma verdade. Quantas das vezes a gente quer trazer as pessoas para Deus pela força, pela nossa palavra bonita, ou mostrando assim, olha aqui, você não está enxergando, como se o enxergar meu e seu fosse pela nossa capacidade. Mas quando eu e você enxerga, é porque antes Ele nos chamou. Não foi porque alguém chamou, ou porque alguém mostrou. É o Espírito que testifica da verdade de Deus. E esse Espírito só vem de quem? De Deus. Então veja, eu e você com o nosso chamado, nós temos a obrigação de chamar? Temos. Mas o nosso chamado só alcança o quê? O ouvido. A ponte do ouvido para o coração, quem faz é o Espírito Santo. É Deus. Eu e você não faz nada. Nós não temos mérito na salvação. Quantas vezes você já viu aquela pessoa falar assim, olha, eu ganhei 10 almas para Jesus. Eu ganhei 50 almas para Jesus. Eu ganhei 100 almas para Jesus. Ninguém ganhou nada. Aquele que nos amou previamente, antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele que escolheu as almas. É Ele quem chama as almas. É Ele quem chama. A hora do chamado é dele. Tem gente que é chamado novo,
Tem gente que é chamado na hora da morte. Tem gente que é chamado no meio termo. É ele quem escolhe. Temos exemplo? Temos. Samuel nasceu e foi entregue para servir. Ele foi chamado quando criança. Temos outro exemplo? Temos. O ladrão da cruz, do lado direito, ele foi chamado que hora? Na hora da morte. O chamado dele é eficaz. Quando ele chama, isso acontece. Agora, a distância do ouvido para o coração é grande. Então, evidência de santificação começa em Deus. Ele não nos escolheu porque éramos santos. Ele nos escolheu para sermos santos. Então veja, o versículo 12, nós estamos ainda, pastor, no versículo 12, estamos no versículo 12 ainda. E ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Logo, a eleição de Deus, ela tem um fruto, ela tem uma evidência de que é? De santificação. Veja, ele não nos chamou porque éramos santos. Ele não viu o pastor Rafael andando na rua e falou assim, olha, aquele homem ali, ele é um santo homem de Deus. Vou chamar. Fosse assim seria fácil, né, irmãos? Qual era o trabalho de Deus nisso? O mérito está todo no homem, né? Quando nós vemos assim, olha, aquilo ali com certeza é um homem de Deus, porque Deus deve ter chamado ele porque viu a santidade no coração dele. De maneira nenhuma. Ele não nos chamou porque éramos santos. Pelo contrário, ele nos chamou para sermos santos. Então, revesti-vos, pois, como eleitos, significa dizer que se você não foi, se você não creu, se você não nasceu de novo, se você não regenerou, se você não se arrependeu, se você não gerou fruto de arrependimento, não tem como você se revestir de santificação. Não tem. Tudo que você fizer sem isso é o quê? Hipocrisia, falsidade. E Deus não é Deus de aparência. Deus é Deus de verdade. Então ele começa, revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Já entendemos que a santificação vem de onde? Dele. É ele quem capacita, não é nós que conseguimos fazer pelas nossas próprias forças. Ok? E ele diz, como eleitos de Deus, santos e amados. Agora sim, santos e amados. O pastor Júnior trouxe aqui o significado da palavra santo. A palavra santo, no termo grego e hebraico da época, é o quê? Não é a perfeição. Não é aquele sentido grego-olimpo, né, aquelas estátuas perfeitas, parecia sem defeito. Não. O termo santo, biblicamente, é separado. Separado. E quando ele diz santos e amados, ele está falando do que Deus fez antes. Porque nós fomos eleitos por Deus. Por quê? Porque antes ele nos amou e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Logo, se ele fez isso, os eleitos são santos e amados. Por quê? Porque ele amou e ele separou. Por isso que nós temos que revestir como eleitos de Deus. Vem dele. De entranhas de misericórdia. Veja aí, irmãos. Ele começa agora a falar sobre misericórdia, né? Vamos lá. É interessante que esse texto ele agora começa a ir para o lado de contrapor as ideias anteriores de uma vida carnal, né? Ele fala, olha, revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados. Por quê? De entranhas de misericórdia e benignidade. O que significa isso, pastor? Por que nós temos que nos revestir de entranhas de misericórdia e benignidade? Primeiro, o que é misericórdia? Paulo traça agora um contraste entre a vida anterior a Cristo e posterior a Cristo. Anteriormente, a nossa vida era marcada por ira, indignação, maldade, maledicência. Nós vimos na pregação anterior. E agora ele começa a contrapor a ira, maldade, maledicência, tudo isso com os frutos da santificação. A evidência da salvação de Deus em santificação. Ele diz, olha, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Tudo isso é o que, irmãos? Olha, contrapondo o quê? Olha lá, veja o versículo 8.
olha aí. Versículo 8, o que está escrito aí? Mas despojai-vos de quê? Ira, cólera, malícia, blasfêmia, comunicação obscena de vossas bocas. Ele antes manda a gente nos despir do que a carne nos traz. E mostra que todo aquele que de fato foi regenerado não vive assim. E mostra que se você vive assim, de fato você não creu, você não mortificou, você não arrependeu, não. Aí ele fala, logo, se você se arrependeu, no finalzinho lá, no versículo 10 ele diz, e vos vestis do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele diz, olha, primeiro você vai se despir daquelas coisas, se revestir de um novo homem para o conhecimento, e aí começa o versículo 12 dizendo, então revestir-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados. E começa a contrapor o quê? A ira, a cólera, a malícia, a blasfêmia, a comunicação obscena da língua. Com o quê? Misericórdia. Ira versus misericórdia. Maldade com benignidade. Humildade versus o quê? Malícia. Mansidão versus blasfêmia. Longanimidade versus o que? Comunicação obscena. Claro que aqui não são somente essa lista. Não existe somente essas maldades e esses atributos que Deus nos transmite. Não. Existem mais. Mas Paulo está trazendo aqui evidências de uma vida santa. De que antes você era assim, irado, maldoso, blasfemo, maledicente. Agora você é o que? Benigno, misericordioso, bondoso, humilde, manso. Nós vamos falar sobre um por um disso daqui a pouco. E aí ele diz, porque quando você se reveste dessas coisas, você faz o quê? Você suporta um ao outro. O interessante, irmãos, que ele já começa a trazer agora uma parte da vida que reflete na comunidade. Nós vamos ver que ele vai começar agora a partir para essa área. Que a santificação de Cristo em nós, que começa em Deus, começa na regeneração, começa na salvação, começa no chamado, começa no nascer de novo, implica em um fruto de santificação. Isso reflete em o quê? Na comunidade. Reflete na igreja. Reflete no corpo de Cristo. E aqui ele inicia dizendo, olha, suportando-vos uns aos outros. É interessante isso, né, irmãos? Por que suportando uns aos outros? Porque de fato, irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós somos transgressores. Eu estava vendo até uma pregação sobre isso e falo assim, porque crente é chato mesmo. Tem uns que são difíceis. Mas temos que suportar uns aos outros. Porque, irmãos, é interessante que se nós não suportamos o nosso irmão, por que Deus nos suporta? É o primeiro pensamento. Se nós colocarmos em uma escala, se nós voltarmos para aquela parábola em Mateus, né, do devedor incomplacível, né, que é aquele que o rei o perdoa e ele não perdoa o seu servo. Os irmãos lembram da passagem? Que ele devia ao rei mais de 1000 denários e o servo dele devia para ele 100. Ele devia mais de 1000 talentos e o servo dele devia 100 denários. Uma conta que é quase impossível de nós fazermos hoje. E o rei o perdoou e ele não perdoou o seu servo. É a mesma coisa daqui, irmãos. Suportar uns aos outros. O revestimento da santidade, ele começa já na longanimidade, no suportar uns aos outros. Porque, irmãos, se Deus nos suporta dia a dia, com as nossas falhas, com os nossos pensamentos pecaminosos, por que nós não suportamos os nossos irmãos? Por mais difícil que seja, por mais ofensivo que seja, muitas das vezes as pessoas falam coisas que não pensam, dizem e professam coisas que não se espera. Mas a palavra nos diz para sermos longâmimos, pacientes. Amar e suportar uns aos outros. É interessante, irmãos,
Porque o suportar aqui é justamente suportar. Suportar porque era para ser uma coisa insuportável, nós temos a obrigação de suportar. Interessante, irmãos, porque a igreja, ela não é formada, e quando eu digo igreja, eu digo corpo de Cristo, ela não é formada de santos, né? Perfeitos. Ela é formada de pecadores em santificação. Logo, eu e você temos falhas. Transgredimos volta e meia, tropeçamos volta e meia. Nem todos têm a mesma entendimento da palavra. Alguns são neófitos, outros são mais avançados. E a função do cristão é suportar uns aos outros. Interessante que Paulo fala isso na carta dos Colossenses, porque eles estavam sofrendo também com isso. Lembra da heresia de Colossos? Lembra que muitos estavam se desviando por não conhecer? Muitos estavam deixando-se levar pela doutrina falsa da heresia, do gnosticismo, do sincretismo, dos judaizantes. E Paulo fala, olha, suportai-vos. Suporte. Primeiro, vá contra o falso evangelho, tem que ir. Mas suporte os irmãos neófitos, que não entendem. Suporte com longanimidade. Olha o texto, versículo 12, ele diz, entranhas de misericórdia. No mundo antigo, as pessoas entendiam que o sentimento, né? Aquele amor, aquela paixão, aquele fogo, aquele sentimento, ele vinha das entranhas. Né? Eles achavam que o sentimento vinha das tripas. E quando fala assim, revesti-vos de entranhas de misericórdia, é como se a misericórdia saísse daqui, ó, fosse de dentro. É como se você entrasse na miséria do outro. Ser misericordioso é isso, irmãos. Ser misericordioso não é dó. Nós já estudamos isso em Mateus, não já? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que é ser misericordioso? É ter dó? Oh, meu Deus, tadinho. Não é isso, irmãos. Ser misericordioso é entrar, é sentir, é estar dentro da miséria do outro. Em que sentido? Completo. De compaixão, de ação, porque tem que ter ação. Ser misericordioso não é só olhar e ter dó, é agir, é sentir né? Com entranhas de misericórdia. Benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. E olha o texto, continuando. Perdoando. Ora, o que seríamos de nós sem o perdão? O perdão reflete de fato o que a morte e ressurreição de Cristo trouxe em nossas vidas. Perdão. Pessoas que outrora estavam debaixo da ira de Deus. Pessoas que outrora eram inimigos da verdade de Deus. Pessoas que outrora eram inimigos da santidade de Deus. Que pessoas são essas, pastor? Eu e você. Eu e você. Como Paulo diz, não há um justo sequer. Não há um que queira a Deus por si só. Todos estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O que a morte de Cristo nos trouxe? Perdão. Nos justificou pessoas injustificáveis. Foi justificada por Cristo. Logo, fomos perdoados, não por mérito, mas por graça e misericórdia. E aí o texto diz, olha, você tem que se revestir como eleito de Deus, amado e santo, com todos esses atributos de benignidade, longanimidade, entranhas de misericórdia, humildade, mansidão, suportando e perdoando. Por quê? Porque foi o que aconteceu com você. Porque foi o que aconteceu comigo. Deus olha lá de cima e nos suporta. Nos suporta porque Cristo morreu por mim e por você. Deus olha lá de cima e nos perdoou. Por quê? Porque Cristo morreu por mim e por você. E quando eu digo morreu por mim e por você, irmãos, eu não estou colocando todo mundo no balaio, eu estou colocando aqueles que creem. Os regenerados. Lembra, tem um contexto. Primeiro veio a regeneração. Primeiro veio o arrependimento, o nascer de novo. Eu estou falando desse. Eu não estou falando dos 190 milhões de pessoas que dizem que são cristãos. Não. Eu estou falando dos de fato que são cristãos. Eu
Eu estou falando daqueles que creem verdadeiramente e entendem que a morte de Cristo tem, sim, consequências eternas na minha e na sua vida. E por isso nós temos que nos revestirmos como eleitos. As evidências da santificação, ela tem que ser parte na minha e na sua vida, porque senão eu não estou na eleição de Deus. Irmãos, tem lógica. Por mais que a Bíblia não é lógica, mas é só ler e entender o contexto. Se eu não estou revestido como eleito de Deus, logo alguma coisa está errada. Se eu digo que creio, se eu digo que sou, se eu digo que amo e não vivo como um regenerado e um eleito e um santificado, buscando a santificação, tem algo de errado, não tem? Claro que tem. Paulo está dizendo, igreja de Colossos, o povo está pregando heresia, o povo está pregando mentira. Tem uns que dizem que Cristo não é Deus, tem uns que dizem que Cristo não é suficiente, tem outros que falam com anjo. E esqueça essas baboseiras. Dispa do velho homem, das iras, das concupiscências, da maledicência. Revista do novo homem. Porque se você não viver assim, você de fato não mostra quem te chamou. Porque quando ele chama, tem sim consequência. Internos, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Irmãos, e esse perdão aqui, ele é completo. É de fato perdoar. Aqui não é somente fingir que esqueceu, deixar para lá. É de fato perdoar. É colocar em prática o perdão que que Cristo nos trouxe em sua morte e ressurreição. E colocar em prática no mundo. Quantas vezes nós achamos situações e nos deparamos com situações que é quase que impossível nós pensarmos em perdoar. É fato. Volta e meia, acontece coisa em nossa vida que nós pensamos que, assim, não, isso aqui é demais, Isso aqui já passou do limite. Irmãos, nada passa mais do limite do que você ferindo a santidade de Deus diuturnamente. Eu queria que você pensasse nisso. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou falar mais uma vez. Você já imaginou colocar um telão aqui, ligar o controle e você passar o que você pensa em 1 hora? Quantos desses pensamentos ferem o caráter de Deus? Quantos? Eu nem quero falar. Eu não quero nem imaginar. E o que é uma pessoa afrontar você e você perdoar diante de que Deus nos perdoa com tudo isso que fazemos? Eu estou falando em 1 hora. Imagina qual é uma pessoa que vive bem, 90, 100 anos. O que passa? O quão pensamentos pecaminosos, e não só pensamentos, ações, atitudes, palavras. Então, irmãos, o perdão é fato. E nós temos que exercê-lo. Suportar os irmãos e perdoar. Perdoar. Porque se nós formos perdoados, temos que perdoar também. Se Ele nos suporta, temos que suportar uns aos outros também. E ele ainda diz, olha, se algum homem tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Veja, ele afirma, olha, perdoe. Se alguém tem queixa, aqui ele está falando, irmãos, para a igreja de Colossos, nós estamos sabendo do contexto. Ele está falando do contexto que estavam tendo heresias, pregações mentirosas, os irmãos neófitos, aqueles que eram novos na fé, titubeando, rapaz, eu vou para aqui, será que eu vou para lá? Será que é o anjo mesmo que disse? Será que é o judaizante que está certo? Será que é o gnóstico que está certo? Não. Paulo fala, suporte. Tem muita gente que não conhece. Chame-o para a verdade. Repreenda a mentira. Vá contra a mentira. Vá contra as maledicências. Tem que ir contra. A igreja de Deus, ela tem que sim ir contra a mentira, a heresia. A igreja de Deus, ela é baluarte da verdade. Mas com amor, com longanimidade. Aqui não é guerra, não é ira. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue. Não é o que dizem em Efésios? A nossa guerra é contra aqueles que querem desvirtuar, deturpar a verdade. E ele diz, perdoe. Se alguém tem alguma queixa contra si, contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoe também. Irmãos, o perdão é muito sério,
Nós já vimos no Evangelho sobre o perdão, sobre aquela famosa conta de 70 vezes 7, que não representa quantidade, mas representa de fato a perfeição no perdão, né? E o perdão, ele é de fato sincero. Quantas vezes, irmãos, nós vamos ver perdão na palavra de Deus, né? Se nós olharmos aí na própria epígrafe aí da King James, vai mostrar Romanos, Efésios, Mateus, né? Vários outros, Marcos, Lucas, sobre o perdão. Poderíamos ler vários textos aqui sobre o perdão, mas de fato, aqui ele está mostrando como a vida do cristão tem que ser, como o cristão tem que agir, revestir do novo homem, perdoar, suportar, amar. Continue aí, verso 14. Mas aí ele coloca aqui um platô, né, um patamar maior. E sobre todas essas coisas, revestir-vos de, algumas versões está amor, outras está caridade, né? Sobre todas essas coisas, revestir-vos da caridade, ou revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ora, pastor, o que é o vínculo da perfeição? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo que o elo máximo da santificação é o amor. O elo máximo, ali o que liga os cristãos em uma unidade de perfeição, é o amor. Irmãos, eu não sei se os irmãos têm compreendido nessa leitura, como eu disse, que ele está falando de uma vida em comunidade, né? Eu vou tocar nisso aqui, acho importante tocar nisso aqui. Ele começou a falar de uma santificação pessoal, que vem de Deus, mas que reflete na comunidade. Suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, e agora amar, que é sobre todas as coisas, que é o elo, o vínculo da perfeição. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui já mostra, irmãos, que a vida cristã, ela é uma vida em comunhão. Ela é uma vida de congregar. É importante. Se não fosse assim, Paulo não diria. A vida da igreja, ela é uma vida de comunidade, de união, de um corpo, de congregar. Se fosse para viver o evangelho dentro de casa, trancado, assistindo televisão, Paulo não falava do amor, do suportar uns aos outros. Paulo não escrevia carta para a igreja. O que é a igreja, se não reunião? O que é a igreja, se não comunhão entre os irmãos? Então, igreja é importante. Há aqueles novos, né, aqueles cristãos novos aí, aqueles que são adeptos aos desengrejados, que querem trazer toda sorte de argumentos para não congregar, colocando primeiro defeito nas pessoas, depois nas comunidades, depois nas pregações. Mas o mundo, ele é pecaminoso em tudo. De fato, existem sim igrejas que não trazem uma palavra saudável? Sim, existem. Existem lobos em pele de cordeiro? Existem, sim. Mas existem sim remanescentes fiéis. Este não é um motivo para você se isolar. Esse não é um motivo para você se desvincular da verdade. E aqui eu não estou dizendo que existem sim situações adversas, onde pessoas não têm a oportunidade, não têm a acessibilidade. Deus sabe de todas as coisas. Aqui eu não estou generalizando todos que veem cultos pela internet, não é isso, não. Não estou dizendo isso. Deus conhece sim a necessidade, a acessibilidade, a ausência de igrejas bíblicas em locais. Deus sabe de todas as coisas. Mas a importância de congregar, de estar em comunhão, de ouvir a palavra de Deus em uma congregação é necessário. É importante, porque senão Paulo não dizia aqui, né? Então, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, e aqui o platô é o que? Amor. E aqui, irmãos, esse amor, como entranhas de misericórdia, não é sentimento. Não. O amor aqui não é sentimento, é escolha. O amor aqui não é sentimento, é atitude. Irmãos,
é fácil amar um filho. É fácil amar a esposa. É fácil amar um familiar. Agora, ame aquele que fala mal de você. Ame aquele que está na mesma congregação, mas vive de disse-me-disse. Vive de maledicência. Isso já reflete que ele não se despiu do velho homem, de fato. Mas a própria palavra de Deus está mandando a gente suportar, perdoar e amar. Cristo diz que amar aquele que é fácil de amar, qual valor tem? É amar os inimigos e perdoar aqueles que nos perseguem. Essa é a ordenança de Deus. E quando ele diz, e sobre todas essas coisas, revestir-vos de caridade, de amor, ele está mostrando que o principal vestuário do cristão é o que? Amor. O principal vestuário do cristão é amor. E veja, irmãos, quando eu digo que amor não é sentimento, eu estou falando isso com propriedade, por quê? Porque amor não é só passar a mão na cabeça. Amor não é só dizer sim, sim. Amor não é só dizer, ai, como é bom. Não, amor é dizer a verdade. Amor é viver a verdade. Amor é você ver o seu irmão em pecado e falar com amor, chamá-lo particular e falar, irmão, não está correto. Amor é você desejar que ele esteja no mesmo pé de igualdade que você, se você estiver em santificação. É de que você mostre a ele a verdade do Evangelho. Isso é amor. Amar é como Deus nos amou. Como? Ele nos amou para sermos santos como seu filho. Esse amor traz consequências. Que consequência é essa? Viver uma vida santa. É este o amor que está falando. Revestir-vos como o platô é o amor. É a santificação na perfeição de Deus. No amor de Deus. É lembrar que antes ele nos amou e nos escolheu. E por esse amor nós temos a capacidade de amar hoje. É o amor vinculado e pautado no amor de Deus, não no amor do mundo. Porque existem sim, né, se você for colocar em evidência sobre qual amor estamos falando, eu não estou falando do amor ao mundo, das paixões, das evidências de amor que o mundo prega que é amor. Amor é você não falar mal, amor é você não apontar o erro, amor é você só passar a mão na cabeça. Isso não é amor, isso é mentira. Amor é a verdade. Deus é verdade. Jesus é verdade. E não existe ninguém que amou os seus mais do que o Cristo. Ele amou tanto que disse tudo que era verdadeiro. Ele amou tanto que repreendeu tudo que era falso. Ele amou tanto que mostrou o caminho da verdade e da justiça. E este amor que nós temos que nos vestir. O platô da vida cristã é o amor. É o amor a Deus, é o amor à palavra de Deus e o amor ao seu irmão, ao próximo. Ele continua, e a paz de Deus domine em vossos corações. A paz de Deus, irmãos. Cristo. A paz de Cristo, ela tem que estar sempre reinando em nossos corações. E nós sabemos que a paz que Ele traz não é a paz que o mundo dá. Ele já disse isso, né? A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. Não é a ausência de conflito. Não é a ausência de tribulações. Não é a ausência de dificuldades. Não é esta paz que Cristo traz. A paz que Cristo traz é acima de todas as coisas, acima das dificuldades, das tribulações, das perseguições, das doenças, das catástrofes, de tudo que nos parece consumir. A paz que excede todo entendimento é confiar, depositar todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Ele diz, e a paz de Deus domine os vossos corações, é dizendo, olha, não deixe o mundo atordoar a sua mente.
Não deixe o mundo interpelar com as situações, com as adversidades, com as doenças, com tudo que o mundo traz no seu viver. Porque se o seu foco é Cristo, se você é regenerado, se você se revestiu do velho, se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem, você crê que tudo isso vai passar. Que tudo isso é passageiro. E que a paz que excede todo entendimento trará para você a confiança e a certeza necessária de que Ele domina todas as coisas e de que Ele tem um propósito em tudo. Que a paz de Deus governe em vossos corações. Irmãos, eu creio que a doença do século hoje é a ausência dessa paz. Não estou dizendo aqui que não existem problemas de saúde, né, e nós temos que tratar e buscar tratamento. Não é isso que eu estou dizendo. Nós sabemos que ansiedade, depressão é o mal do século. Nós sabemos disso. Nós sabemos que ela tem sim um teor psicológico, físico, e que nós temos responsabilidade de buscar tratamento. Mas nós sabemos também que ela tem um vínculo espiritual de ausência de confiança, de ausência de paz. Essa paz que traz confiança, ela tem sido carente em muitos. E esse revestimento de santificação traz a paz. Veja, irmãos, que está no contexto. Aí ele diz, olha, a paz de Deus governe os vossos corações. Quando a paz de Deus governa os nossos corações, nós deixamos de dar credibilidade às situações do mundo e passamos a confiar em Deus. Nós deixamos, veja, eu não estou dizendo aqui que nós vamos sair do mundo e não viver no mundo mais. Nós sabemos que temos preocupações, que temos o nosso dia a dia, que tem saúde, que tem problema, nós sabemos. Mas isso não vai tomar a nossa mente, não vai desvirtuar o nosso foco, não vai tirar de nós a paz, porque nós confiamos. Quando a paz governa o nosso coração, nós confiamos, né? Ele diz, e a paz de Deus domine os vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos. Veja, nós somos chamados em um corpo, e claro que aqui ele está falando de Cristo e da igreja. Nós somos chamados para fazer parte como co-herdeiros com Cristo da salvação. E isso gera em nós a paz, que ela domine em nossos corações. E por isso somos gratos. Temos que ser gratos a essa paz. Veja, e sedes agradecidos. Quando a paz governa, nós somos gratos. Quando a paz governa, nós confiamos. Versículo 16, ele inicia dizendo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha que interessante, irmãos. A evidência de santificação também traz a palavra de Deus. Veja, é uma responsabilidade de todos aqueles que creem em Cristo e são santificados, de que a palavra de Cristo habite abundantemente. E aqui a gente já corta mais de uma metade dos cristãos do Brasil. Pastor, mas isso é ser duro, não, isso é ser verdadeiro. As pessoas querem conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus sem conhecer a palavra. E é por isso que muitos dizem que são cristãos, mas nunca conheceram a Cristo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que parece ser dura e forte, mas é a verdade. O inferno está cheio de pessoas que creram no falso evangelho. Cheio. O inferno está cheio de pessoas que acreditaram em um falso evangelho. E vai continuar enchendo. Porque aqui
o teor da salvação não é a fé e a credulidade, não. É a fé na verdade. Você tem que ter fé, mas a fé na verdade. Você tem que crer, mas crer na verdade. E ora, onde tem a verdade, senão na palavra de Cristo? Então, revestir do novo homem, a palavra de Cristo habitar faz parte. Na verdade, ela mostra de fato você revestindo ou não. E aí, como eu disse, já corta mais da metade daqueles que se dizem cristãos. Porque, irmãos, hoje, infelizmente, no nosso contexto, e eu falo desde Cristo, o que mais tem deturpado é um falso evangelho, uma falsa verdade, uma falsa palavra. Irmão, Satanás, ele é astuto. Se ele chegasse tentando atingir de maneira visível, assim, catastrófica, as pessoas iam se assustar. O que ele faz? Ele vai na espreita. Ele vai deturpando, acrescentando, retirando. E a palavra diz que todo aquele que acrescentar ou retirar vai ter consequências. E Satanás faz isso. Ele acrescenta, olha, Cristo salvou, mas... Ou Cristo é, mas não, isso aqui não é. Ah, não, e você está onde? E muitas pessoas têm se enganado. E como eu disse, o inferno tem estado cheio de pessoas que creram no falso evangelho. E qual é o antídoto para o falso evangelho? A palavra de Deus. Qual é o antídoto para as falsas verdades, que a gente sabe que não existe? É mentira. Como quando Paulo diz que todo aquele que pregar um falso evangelho ou outro evangelho, o pastor trouxe isso na última pregação, que não é outro, porque não existe, é justamente porque é mentira. É mentira, irmãos. E toda mentira vem do pai da mentira, como ele diz, né? Quando ele está no embate com os fariseus, ele diz, vocês não são filhos de Abraão, porque se fossem, vocês creriam em mim. Vocês são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, se você não crê na verdade, logo, você tem um pai que não é Cristo, né? E qual é o antídoto para isso, pastor? Está aí, verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Pastor, então quer dizer que a santificação, a palavra de Deus faz parte? Ela não faz parte, ela é a santificação. Porque se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe quem Deus é, quem Jesus é, o que Deus quer, o que Jesus quer, o que o mundo é, quem você é. Lembra lá do versículo 12, quando ele diz de humildade? Você ser humilde? Ser humilde ali não é você ser besta. Ser humilde ali é você reconhecer quem você é. Sabe aonde você está e aonde Deus está. É se colocar no seu lugar. E a palavra de Deus nos mostra isso. É a palavra de Deus que nos traz humildade. É a palavra de Deus que nos mostra qual é o patamar. Deus está aqui e o ser humano é agraciado. Deus fez todas as coisas, o plano dele é perfeito, a vontade dele é perfeita, e o ser humano é grato, agradecido. Ele é alcançado pela misericórdia, perdoado. É isso que é ser humilde. É reconhecer a necessidade de um Salvador. Nós já vimos isso também em Mateus. E aqui, aonde que nós conhecemos isso? Na palavra de Deus. Quando ele diz, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, irmãos, isso aqui é totalmente necessário. Porque sem a palavra de Cristo nós não conhecemos a vontade de Deus. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante, irmãos, porque eu disse isso num estudo aqui em quinta-feira, que as pessoas têm a verdade como algo que não é absoluto, né? Essa verdade é verdade baseada em quê? É baseada nos seus achismos, na sua crença, na sua cultura, porque muitas das vezes as pessoas agem como a verdade, como algo que pode ser mutável. Mas nós que somos cristãos, nós temos uma verdade, e essa verdade não é situacional. Ela não é ocasiacional, não sei falar o termo. Ela não é por ocasião. A nossa verdade ela é uma pessoa. E é Jesus.
Quando a palavra de Cristo habita em nós, nós conhecemos a verdade. E vivendo a verdade, nós conhecemos a vontade de Deus. Ele diz, abundantemente em toda sabedoria. E ele vai dizer o que a palavra faz. Ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. Veja, a palavra de Deus nos ensina, nos limita, nos mostra o que de fato é real, o que é mentiroso, nos mostra de fato o que é para ser feito. Ele diz, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. A palavra de Deus, irmãos, nos traz gratidão a Deus. A palavra de Deus nos traz humildade. A palavra de Deus nos traz mansidão, longanimidade, misericórdia, benignidade. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, nós entendemos a nossa salvação e nos revestimos do novo homem, da santificação. E para finalizar o versículo 17, ele diz, e tudo quando fizerdes. Veja, está aqui. Ele falou tudo isso e vai dizer agora. E tudo quando fizerdes, por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por Ele. E aqui é o auge máximo, irmãos, da santificação. A minha pergunta para você é, será que em nossas vidas, dia a dia, tudo o que eu faço em nome do Senhor Jesus? E quando eu pergunto para vocês, irmãos, eu pergunto primeiro para mim, tá? Isso é para todos. Será que tudo quanto eu faço em nome do Senhor Jesus? Porque isso é sério. Será que o meu dia a dia, veja, tudo o que fizerdes, tudo quanto fizerdes, em palavras ou em obras, faça no nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo que a vida do cristão, irmãos, é aquela palavra que eu sempre falava antigamente, né, que a nossa vida venha ser palco da glória de Deus, que os nossos rostos venham ser reflexos da imagem de Cristo. É isso a vida do cristão. É a pessoa olhar a sua atitude, a sua fala, o seu dia a dia, as suas obras e falar assim, olha, de fato, esta pessoa glorifica a Cristo. É isso. Santificação é isso. É entender de fato que a sua vida, tanto em palavras quanto em obras, tem que glorificar a Cristo. Tem que glorificar a Deus, Pai. E, finalizando então, irmãos, algumas verdades aqui temos que colocar em prática. Primeiro, a santificação ela vem de Deus. Ela vem do ato da escolha dele, na regeneração dele, da salvação que vem dele, da capacitação que ele nos dá de resistir ao mal, de buscar a ele em verdade. A partir desse momento nós nos despimos do velho homem, da malícia, da ira, da maledicência, do coração enganoso. E nos revestimos do novo homem, que é o quê? Aquele que foi eleito por ele. Revestir-vos como os eleitos de Deus. Que é o quê? Amados por ele, santo, separado. Logo, se você foi separado, você vai viver como? Como entranha de misericórdia. Com bondade, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. E a partir desse momento, todas esses atributos que nos é dado por Ele, por capacitação, nos dá uma vida em comunidade, que é o quê? Na comunidade, na igreja, com os irmãos, de suportar, de perdoar, mas de principalmente amar esses irmãos. E eu consigo isso, irmãos, crendo que a paz de Jesus habita em nossos corações. Ela nos governando, ela nos mostrando o caminho, ela governando a minha e a sua vida, mostrando que o mundo vai findar, vai acabar, tudo isso vai passar, mas o plano dele é eterno e perfeito.
Lembrar, irmãos, que a palavra de Deus ela é totalmente necessária na vida daquele que se diz cristão. E aqui eu não estou dizendo de decorar somente, de ler somente, mas eu estou dizendo de viver a palavra, de crer na palavra, de se deleitar na palavra. Porque é conhecendo a palavra que você se liberta, dia após dia. E essa palavra vai te ensinar. Essa palavra vai te orientar, vai te disciplinar. Ela te ensina e te disciplina. É olhando a palavra que você vai aprender e é olhando a palavra que você vai ver onde você está errando. E com isso, irmãos, nós glorificamos a Deus. E com isso, nós glorificamos a Cristo. Quais são as evidências de uma santificação, então, pastor? As evidências da santificação é uma vida que glorifica a Jesus. As evidências de uma verdadeira santificação, então, é uma vida que glorifica a Deus. Não só de aparência, mas de um amor que outrora, na eternidade, foi dado por Ele. Escolhido por Ele. Separado por Ele. E uma humildade de reconhecer o seu status de miserável, de pecador, de morto nos seus pecados e delitos. Necessitando de um Salvador. A partir desse momento, Ele te capacita a resistir e a viver manso, benigno, longâmino, misericordioso e humilde. Amando, perdoando e suportando. Com a paz e com a palavra. Para a glória dele. Amém, irmãos? Eu creio que é suficiente. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Quero agradecer a oportunidade de chamar a equipe de louvor. Pastor Júnior logo após. Boa noite, irmãos, graça e paz. Ser um
Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Como Deus nos ama. Como Deus cuida. Então, irmão, santificação é a palavra da noite para o cristão. E a santificação é uma fase em que nós passamos de aprendizado e desafios. Todo cristão, ele tem que passar por essa fase. Nós somos justificados. Nós estamos sendo santificados na palavra e pela palavra. Então nós temos grandes desafios a ser vencidos. E Deus mostra o tamanho de amor dele por nós cristãos, por nossos filhos, membros da Igreja do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 13 e 14, ele diz que ele vai deixar como garantia algo muito precioso, o teu Espírito Santo. Ele deixa o Espírito Santo dele empenhado dentro de nós, para garantir que ele vai voltar para nos buscar. Assim como nós pegamos uma joia e penhoramos no banco algo precioso, nós esperamos resgatá-la, assim Deus fez. Eu deixo meu Espírito com vocês. E isso aí é algo tremendo, sabe por quê? Porque embora o Espírito seja a garantia de que ele vai voltar para nos resgatar, o Espírito não permite que nós andemos mais do mesmo jeito. Porque ele começa a limpar a casa. Assim como o pastor disse, nós nos despimos daquele velho homem e vivemos em novidade de vida por ter o Espírito habitando em nós. E isso é maravilhoso. Então, se nós nos incomodamos com as falhas, com os tropeços que porventura ainda cometemos, tenha certeza, irmão, isso eu falo com toda a convicção, essa mágoa, essa tristeza que você sente quando você erra, é o próprio Espírito. Faz com que nós voltemos e pedimos perdão para as pessoas que nós temos magoado, para as pessoas que nós falamos de uma maneira mais dura, severa, sem pensar. E isso aí ele vai nos santificando, nos preparando para aquele grande dia. Amém? Essa palavra que ela fique na mente dos irmãos durante toda a semana. Medite na palavra de Deus. Nós somos amados dele sim, porque ele não morreu em vão. Ele morreu para algo que ele recebeu do Pai. Então para ele é precioso. Nós somos preciosos sim aos olhos de Deus. Amém? E para encerrar, irmãos, eu queria lembrá-los do percurso que o Senhor fez com que o povo passasse até do deserto, saindo do Egito até a terra prometida. Foram cerca de 700 a 800 quilômetros de distância. Um homem, nas suas faculdades normais, ele caminha cerca de 4,5 quilômetros por hora. Isso numa jornada de 12 horas, quando o sol estiver mais brando, ele caminha 22 quilômetros. Não, vamos colocar 8 horas de trabalho. Ele caminha 14 quilômetros. Ele gasta 14 horas em um dia. Então, do Egito à terra prometida, um homem caminharia 22 dias para alcançá-la. Mas a Bíblia diz que ele gastou 40 anos. O que aconteceu? A bagagem foi ficando para trás. O sofrimento foi tratando as pessoas. E nesse percurso, 23 mil israelitas se perderam, morreram, não entraram na terra prometida. 23 mil. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É ele que escolheu. Ele escolheu antes da fundação do mundo. A terra prometida já estava esperando. Essa caminhada que nós estamos fazendo para chegar à glorificação, irmão, nós temos que nos despojar das coisas do velho homem. E aquele povo separado, o presente de Deus para Cristo, esse vai entrar na terra prometida. Quem garante? O próprio Deus.
com o penhor do Espírito Santo no meu e no seu coração. Amém, irmãos? Eu agradeço a todos pela oportunidade. Agradeço ao Senhor Deus por permitir que tenhamos aqui mais um domingo em comunhão, como igreja do Senhor. Ao pastor Rafael, que o Senhor continue abençoando o pastor, trazendo cada dia mais sabedoria. Que o Senhor abençoe a igreja do Senhor, os irmãos que nos escutam. Medite na palavra, busque a palavra a tempo e a fora de tempo. É tempo de glorificar a Deus. Estamos vivendo dias em que as coisas estão mais claras. O Senhor está voltando. E aquele que o Espírito habita, ele também mostra. Os dias estão findos, estão reduzidos. A terra mostra os seus sinais. Amém, irmãos? Eu agradeço aos irmãos, convido a igreja para ficar de pé, para que possamos agradecer ao Senhor por isso e encerrar o culto. Vamos orar, irmão? Fique de pé. Antes eu queria dar os avisos. Todos os domingos às 18 horas nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor no culto da família. E todas as quintas-feiras o pastor Rafael traz o estudo de Mateus no Novo Testamento. Nós estamos finalizando, chegando no finzinho. Temos aprendido, temos meditado e temos também aplicado isso em nossa vida, porque isso é ser cristão. É ouvir e praticar. Amém? Pai Santo e Eterno Deus, como somos gratos, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo que fizestes por nós, Senhor Deus, pela garantia do Teu Espírito Santo, Senhor, como penhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor vem convencer o nosso coração dia após dia, Senhor Deus, que somos de fato mortos para as coisas deste mundo e vivemos agora, Senhor Deus, no Espírito, em novidade de vida, Senhor Deus. Nos capacite, nos dê força, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, servi-lo mais e mais a cada dia. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, Senhor Deus. Aos irmãos que nos ouvem, Senhor Deus, através das redes sociais. Aos nossos irmãos que estão passando por aflições no Rio Grande do Sul, Senhor Deus. Pai Santo, nós sabemos que o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas, Senhor Deus. Que dessa tragédia, Senhor Deus, manifesta a Tua glória naquele lugar. Manifesta, Senhor Deus, o Teu poder para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Pai, nós oramos pela nossa nação, Senhor Deus. Pelas pessoas, pelos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo caminhe, Senhor Deus, para as igrejas que estão falando de fato do Teu reino. Pai Santo, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma boa semana a todos. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Está encerrado o culto.